Boa noite. Nós vamos aguardando ainda os nossos convidados para essa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui hoje com a Sandra Medrano, que é coordenadora da Biblioteca Padre Charbonneau, do Colégio Santa Cruz, Ana Paula Campos. A Sandra vai apresentá-la. Eu vou só dar uma dica de uma experiência muito bacana que a gente tem vivido com a Ana e com o Estúdio Voador, que é um parceiro na elaboração da nossa primeira newsletter aqui da escola. Tem sido uma caminhada bem bonita. A Sandra já conta mais da atuação da Ana no campo da literatura. A ideia da noite de hoje é que a gente tenha nessa segunda atividade cultural da Mostra Virtual de Livros, uma experiência de conversa sobre livros. As escolas tradicionalmente têm as suas mostras de livros, elas são são momentos muito intensos da vida das escolas e das bibliotecas escolares, e há 2 anos a gente tem construído este formato, que é procurar tanto espaços de conversa e diálogo sobre livros, como também ampliar a conversa sobre os nossos acervos, as nossas práticas de formação de leitores literários, e tem sido muito bonita essa praça. Na segunda-feira nós recebemos o Paulo Werneck, numa conversa muito boa, que em breve a gente vai disponibilizar nos nossos canais e nas nossas redes. E hoje, como eu disse para vocês, a gente tem aqui uma conversa muito gostosa também com a Ana Paula e a Sandra, que conduzirá a mediação. Desejo, mais uma vez, uma boa aprendizagem, uma boa conversa para todos nós. Um abraço. Obrigada, Débora. Obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Queria só reiterar o que a Débora colocou. Então, assim, junto com a mostra virtual que a gente faz dentro do Colégio Santa Cruz há muitos anos, a gente tem implementado também esse espaço formativo com lives e podcasts. E os podcasts são com as editoras convidadas, que falam sobre temas diversos, como poesia para as crianças, sobre a tradução, sobre a relação entre os livros que viram filme, a formação dos leitores, enfim. Cada ano a gente traz pessoas diferentes para as lives e para os podcasts, e este ano a gente está com essa novidade de abrir também para o público externo, e a gente vai organizar um espaço para disponibilizar os vídeos e esses podcasts para todo mundo. Mas eu vou começar aqui agora apresentando a Ana, agradecendo muito a participação dela. E a Ana vai falar vai fazer com a gente uma conversa sobre os livros não ficcionais contemporâneos para as crianças. A Ana Paula Campos é mestre em design pela FAU, na USP, é sócia-diretora do Estúdio Voador, que a Débora acabou de comentar, que é nosso parceiro na elaboração da newsletter. Desde o início do mestrado, em 2013, a Ana segue com essa pesquisa, com livros informativos para as crianças, por meio do que ela faz de interlocução com outras pesquisas, com criadoras de livros, com publicações e resenhas e entrevistas, e das aulas que ela dá na pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz, que eu tenho o prazer de ser parceira de equipe com ela. E também na especialização que ela fez em ilustração na EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas, e também em cursos livres no Lugar de Ler. Ana, muito, muito obrigada. A gente vai se deliciar agora com a sua apresentação, com os livros que você preparou, e a gente vai então conhecer um pouco mais com você esse universo dos livros não ficcionais. Super obrigada e com você agora. Oba, que assim seja. Obrigada, Sandra, pelo convite também. Obrigada, Débora, pelo convite, por essa parceria que a gente está começando aí. Já deu o primeiro filhote, né, de gestação longa, como disse a Débora.
Também é uma alegria e uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, ainda mais no contexto dessa biblioteca tão especial, né? Tão grande, tão viva, do pouco que a gente já conheceu, né? Já deu para sentir o quanto ela é protagonista, né? Dentro do contexto da escola, no projeto pedagógico da escola. Então é muito bonito de ver essa oferta, né? De um lugar que a toda a comunidade ocupa, né, e que é tão presente, assim, tão protagonista. E aí que, para falar de livros informativos dentro disso, né, é um prazer mesmo, e acho que também para chamar a atenção para esse tipo de livro, né, que não é tão comentado, que já está em quantidade no mercado, mas que é pouco falado, pouco estudado, ou pelo menos pouco falado nesses termos, né? Como livro informativo. Às vezes a gente está falando deles, mas com outros recortes. Então, só para me apresentar também um pouquinho, a minha história com os livros informativos começou no mestrado, né? Eu trabalhava com divulgação científica, queria juntar as coisas, o design, a arte, meu interesse pela infância, minha paixão pelas ilustrações, com a ciência. Como é que eu podia fazer isso? Aí o mestrado, né? A gente vai achando que vai juntar tudo e aí, nossa, que trabalheira, né? Mas eu acho que eu costurar algumas coisas eu consegui. E aí, desde então, foi esse caminho sem volta. Acho que agora estou um pouco mais do lado de quem faz, estou cada vez mais indo e saindo um pouco desse lugar de quem analisa os livros, o que é muito gostoso também. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que vai. Aninha, vou só interromper um pouquinho, que eu esqueci de falar antes no início, que as pessoas podem escrever as perguntas, os comentários aqui no espaço de perguntas e respostas, e à medida que elas forem colocando, a gente vai aqui apresentando para você, ou no meio, ou no final, e a gente pode ir respondendo. Então, para todo mundo ficar à vontade em usar esse espaço. Exatamente, vai ser muito bom se a gente puder fazer essa troca também. E eu também esqueci de agradecer a apresentação do Paulo na semana passada. Também é uma alegria estar aqui trocando com ele indiretamente nesse encontro, nessa mostra. Foi uma responsa também, né? Porque ele deu um banho de livros na gente. Aí agora vamos ver também o outro lado, os infantis nessa história. Então, eu gosto sempre de começar me fazendo essa pergunta e fazendo essa pergunta para os meus interlocutores. De que tipo de livro a gente está falando, né? Afinal, quando a gente fala de livros informativos e livros não ficcionais. Acho que é um universo muito grande, que, como eu disse, às vezes a gente não chama dessa maneira, mas tem no contexto, pensando, né, nos estudos no Brasil, fora do Brasil, que também não são muitos, tem várias denominações, tem o livro documentário na França, na Espanha é chamado de livro informativo, livro de, estou falando em português, né, de conhecimentos, ou livro-álbum de não ficção, em inglês os information books, non-fiction books, enfim. E depois ainda todas as denominações do livro ilustrado também, né? Quando a gente não está enfocando na ficção ou não ficção, também a gente poderia dizer que são. Mas tem basicamente esses dois nomes, né? O livro informativo e o livro não ficcional. Eu costumo usar por praticidade livro informativo, mas gosto mais do livro não ficcional, que eu acho que é um termo mais abrangente, ainda que também tenha problemas, né? Porque também não define muito quando você só nega alguma coisa.
né, nega a ficção, mas que também às vezes está presente no livro não ficcional. A gente vai falar um pouquinho disso para frente. E aí eu gosto de trazer essa fala da Sophie van der Linde, que é uma pesquisadora, estudiosa dos livros ilustrados para a infância. Tem aquele livro que saiu pela Cosac Naif, Para Ler o Livro Ilustrado. Ela também é editora de uma revista que chama Ors Cadre. Eu não sei falar porque é francesa, mas ela tem uma tradução em espanhol, que é a Fuera de Margen, e esse trechinho saiu de um texto dela lá. Ela criou e editou essa revista durante muitos anos, agora ela saiu, tem outra pessoa, e ela fala assim: os livros não ficcionais situam-se entre a objetividade e a subjetividade, entre informação e narração, entre tradição e empréstimos de outros gêneros e suportes. Utilizar as fontes primárias, porém tentar inventar novos relatos, documentar a ficção e oferecer um panorama enriquecido da estética contemporânea. Eu gosto desse trechinho porque eu acho que traz muita coisa daquilo que a gente discute em relação a esses livros contemporâneos, né? Dessa mistura, desse hibridismo entre coisas a princípio opostas, né? Objetividade e subjetividade, informação e narração, e principalmente por causa desse finalzinho que fala, né? Oferecer um panorama enriquecido da estética contemporânea. Isso para mim é muito importante, né? Como a gente discute isso em relação aos livros literários. Aí não sei dizer se os livros informativos são literários ou não, mas a gente fala muito disso, né? O livro como o livro ilustrado como um museu que a criança acessa, né? Isso está presente também nos livros não ficcionais. E eu acho que o livro de qualidade, ele faz ele traz esse mundo, ele traz as discussões da contemporaneidade para as crianças, né? Ele oferece essa porta de entrada e essa toda a riqueza estética de tudo que está sendo feito. E aí, a sua maneira, esse comecinho é um pouquinho, assim, eu gosto de dar essa amarradinha teórica, depois a gente vai para os exemplos. Eles vão, então, recontar o mundo, recontar coisas da realidade. Eles podem instruir sobre alguma coisa. Esse verbo não é muito bom, mas um livro de receitas, por exemplo, um livro de como escolher alguma coisa, como montar alguma coisa, né? Às vezes são livros instrucionais ou de artesanato, por exemplo. Eles vão reportar, contar alguma coisa, um processo, um fenômeno, um acontecimento, explicar alguma coisa, discutir. Alguns livros são feitos só de perguntas, por exemplo, ou até persuadir, né? Convidar para uma mudança de atitude, para o engajamento, em alguma coisa assim. Diferente dos livros literários que não estão necessariamente com algum desses objetivos em mente, né? Eles estão mirando a fruição mesmo estética e poética. Os informativos ou não ficcionais têm um pouco essas intenções, uma dessas intenções. E aí o formato não é determinante, né? A gente pode ter livro ilustrado, livro álbum, livro brinquedo, que é livro informativo, né? Tem o termo paradidático também, que muita gente usa, e às vezes causa alguma confusão, mas o que eu entendo é que o livro paradidático se refere ao uso do livro, né? Um livro que vai ser usado junto com os livros do currículo, com o livro didático, então não necessariamente é um livro não ficcional, pode ser um livro literário. Os livros digitais ou impressos, enfim. E aí tem todo um mundo para ser explorado e para acontecer dentro desses livros, né? Todos os textos não ficcionais que estão aí pelo mundo, aos quais as crianças estão expostas, podem aparecer dentro desses livros
e estão à mão dos criadores, dos artistas que vão explorar todos esses gêneros e vão mixar, remixar e fazer, experimentar de mil jeitos, né? Com esses gêneros, como, por exemplo, biografias, discursos, diários, cartas, né? Dicionários, manuais, tem muito, enciclopédias, e aí isso vai acabar um pouco se relacionando com os formatos, com os tipos de livros informativos, que são os atlas, tratados, isso, livros de ciências, livros de artes, livros de história, geografia, não tem uma classificação, né, dos tipos de livros, mas acho que todos esses aqui aparecem muito. Eu também não conheci uma autora ou autor que fizesse essa divisão, mas é uma variedade enorme de tipos de livros e que misturam muitas coisas. E aí a tendência de hibridização, que a gente fala muito também, assim, né? Os livros híbridos. Eu não gosto tanto de usar esse nome, porque eu sinto que ele não me ajuda a definir o que o livro é. Para mim, ele diz que o livro é híbrido de alguma coisa com outra, mas não me diz, né? Ele é híbrido em que sentido? Então, tem todas aquelas dicotomias que eu falei no começo, né? Podem acontecer todas ao mesmo tempo agora. Então, livros mais simples ou mais complexos, livros mais narrativos ou mais descritivos, explicativos, a ficção e a não ficção, né? Livros que são mais enciclopédicos ou que fazem um recorte específico de alguma coisa, com mais ou menos recursos literários. O papel da imagem também vai variar bastante, ainda que a imagem seja predominante, né, hoje. Então, todo esse hibridismo é parte desse universo. E aí eu gosto de mostrar alguns livros que, para mim, materializam essas características e que são exemplos muito interessantes. Esse aqui é um livro, a edição que eu tenho é a original portuguesa, mas ele saiu no Brasil pela Martins Fontes, e aqui ele chama Aqui Dentro, e não Cá Dentro. É da editora, originalmente da editora portuguesa Planeta Tangerina. Ele é par com esse daqui, que é o Lá Fora. Esse aqui foi o livro que eu estudei no mestrado, então conheço ele de cabo a rabo, falo bastante dele, mas eu queria mostrar esse aqui porque ele é mais acessível, né? Ele está aqui, tem na biblioteca, inclusive, que eu já vi, ele numa seção de livros de ciências, com outros livros de anatomia, de corpo humano. Não, nem, eu acho que ele nem está no meio dos infantis, que eu achei legal. E aí é um livro que, como eu disse, traz muito dessas características, porque ele é um livro de neurociência, ele traz de uma maneira simples e gostosa de ler, interessante, um assunto que é também disruptivo, muito, muito contemporâneo, muito recente, né, e que nos diz respeito diretamente, e que não deixa de falar, fala de tudo mesmo sendo um assunto difícil, né? Então, ele tem aquelas coisas básicas do livro informativo mesmo, clássico, né? O índice, a divisão em capítulos, aberturas, um texto principal que vai correndo com textos secundários, como legendas, textos de infográficos, quadros. Mas o que ele tem de diferente e de interessante são pausas com ilustrações e com textos que convidam para uma interpretação não óbvia.
por exemplo, essa imagem aqui, dessa menina, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz assim: o cérebro conversa continuamente com o corpo conversa continuamente com o cérebro. E tem essa brincadeira dessa conversa, né, do copo com o corpo, do corpo com o copo, através do canudo, e que está dizendo uma outra coisa, né, que está trazendo uma metáfora visual para acompanhar esse texto. Então, aí a gente já vê alguma coisa diferente, né? Um livro que não está preocupado apenas em informar. Então, é por isso que, às vezes, a gente começa a pensar que o termo informativo, muitas vezes, reduz um pouco o que os livros fazem. Junto com, aqui, por exemplo, a abertura de um capítulo sobre aprendizagem. E traz a imagem, essa aqui é a abertura, tem uma menina tocando uma bateria, e fala assim: missão principal do cérebro, aprender mais. E aí segue com essa imagem, que também faz essa provocação, né? O que esses objetos têm a ver com aprendizagem? A régua me lembra escola, é uma relação mais direta. Os outros já são instrumentos de trabalho, né, de pessoas adultas, teoricamente. Essas pessoas continuam aprendendo, quando elas trabalham, elas estão aprendendo. Como é que é? O corpo aprende? Enfim, ela dá margem para se fazer algumas perguntas. Depois, na primeira página de texto desse capítulo, a primeira coisa é um desenho de uma esponja, ao lado de uma mãe e uma criança, uma mãe, né, uma mulher adulta, fazendo provavelmente uma receita que eles estão cozinhando. Enfim, e ao mesmo tempo tem aqui uma página que ensina a fazer uma dobradura. Então ele é cheio de referências que vão tratar de um assunto de vários pontos de vista. É um livro totalmente transdisciplinar, que daí também é uma característica desses livros, né? Muitos livros de ciências, por exemplo, vão falar de ciência, de arte, de história, de cultura, de antropologia. Esse aqui é um exemplo, é um deles, né? Então, ele é bem grandão, ele tem 300 e tantas páginas. No final tem... ele fala também de história da ciência, né? De história da pesquisa, como é que se chegou ao que se sabe hoje sobre o cérebro, como é que o neurônio foi descoberto, entre aspas, né? Quem foram os cientistas que chegaram a isso, como é que está o estado da arte da pesquisa hoje, o que se sabe, o que não se sabe. Então, também essa ideia de mostrar que a ciência tem limitações, que a ciência ela não é uma verdade que está dada, né? Muito pelo contrário, ciência é uma verdade provisória, né? Até que se questione, se mostre, se tragam novas ideias e novidades que mostram que aquelas ideias não são as melhores, vamos propor outras e vamos testá-las. Lado a lado com imagens mais esquemáticas, né, científicas, de anatomia mesmo, mostrando, por exemplo, as áreas e funções do cérebro. E também propostas de atividades, que também é uma coisa que me chama atenção, que me interessa. Tem alguns livros de atividades aqui. E aí tem atividades mais de ciências e tem atividades de artes. Essa aqui, por exemplo. Bom dia, estás aí? Quando acordas, como saber que estás aqui? Da próxima vez que acordares, tenta aperceber-se desse processo que é passar do sono à vigília, o contrário do sono. No teu caso, como aconteceu esse processo? De repente ou muito lentamente? Demoras a perceber onde estás, a saber que dia é?
enfim, e vai provocando essas percepções. Aqui está bem nessa linguagem de português de Portugal, né? Que é engraçado. Mas, enfim, e é a mesma coisa, a mesma estrutura nesse livro aqui, que é sobre natureza e a vida lá fora. Ele é de 2014, esse aqui. Ele foi premiado em Bolonha, foi traduzido para muitas línguas, é um livro que é sucesso mundial, apesar dele falar especificamente dos biomas de Portugal. É engraçado. Alguns países publicaram sem adaptações, alguns fizeram adaptações para a natureza local, mas ele é tão completo e ele é tão instigante na leitura, né, que às vezes vale, mesmo falando das poças de maré, por exemplo, que são ambientes lá de Portugal, e ele é todo hiper ilustrado também, tem 2 personagens que percorrem o livro todo, e ele traz uma ideia que hoje a gente já discute mais, mas que talvez em 2014 fosse um pouco novidade, que é uma natureza muito próxima, que é uma natureza urbana, uma natureza que está no vaso de planta na sua casa, que está na mudança do céu e da atmosfera, né, no observar pela janela. Né, tem essa ilustração que é bem emblemática. Aí tem aqui, por exemplo, o clássico também, quadro de como sair para explorar, o que levar, objetos, dicas, como se portar. Tem um capítulo só sobre isso. E depois vai passando para aves, mamíferos. E, mais uma vez, imagens muito convidativas e referentes. Eu queria pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês dos mamíferos. Não estou conseguindo. Mas é isso. Também tem no final um glossário, as referências bibliográficas, as referências para pesquisar mais. Também é uma constante nesses livros. E aí eu vou para esse livro que, mais até que os anteriores, eu acho que também traz essas características de mistura de poesia com fato. Que por coincidência também é um livro, quer dizer, acho que não é por coincidência, mas também é um livro criado por artistas visuais, por designers, ilustradores, por uma dupla, né, de ucranianos, e também é uma dupla de livros, né, ele tem um outro que se chama Assim Eu Vejo, eles têm, né, também foram premiados e bastante traduzidos. E aí é um livro sobre o som, então naquilo que a gente estava falando, né, de enciclopédico e específico, né? Esse livro, ele é enciclopédico porque ele fala do som de várias maneiras, mas ele é muito específico, ele fala do som, né? É um livro de ciência sobre som. E aí ele começa contando onde começa o som, no começo de tudo, né? No começo do mundo. E ele tem um texto principal, que vai correndo, como um narrador que vai contando a história, e algumas coisas que vão se desenrolando aqui nesse palco aqui. E, em paralelo, legendas que vão contando, complementando as informações. Numa estética assim de ilustração vetorial, de cores vibrantes, cores especiais, né? Ele é todo impresso em cores fluorescentes e que vão dizendo, não existe uma correspondência entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo nesse texto. Aqui surge um personagem,
e vão acontecendo coisas com ele aqui, você vai conhecendo os instrumentos musicais e vai seguindo. Eu parei de compartilhar. Para mostrar maior, né? Ótimo. E essa é uma página muito querida, que é um desenho anatômico que mostra os barulhos do corpo. Arroto, espirro, estalo de joelho, enfim. E até que esse personagem também vão acontecendo algumas coisas com ele que nunca são ditas no texto. Tem um gráfico de barras, um clássico gráfico de barras, daqueles assim, do Excel, que vira uma coisa completamente outra. Tem uma escolha muito cuidadosa, que eu acho que daí também é a diferença desses livros, do que vai ser representado, né? Ele está comparando intensidades em decibéis de sons. O que eu vou usar para mostrar isso, né? Ele fala da neve caindo, fala do choro do bebê, fala de uma conversa, fala do trovão, da queda de um meteoro. Então, que coisas eu vou escolher para falar disso? Isso é um ponto importante. Esse personagem que depois encontra uma outra personagem que não fala. Tem os instrumentos, tem as profissões ligadas à música. Tem essa página também cheia de metáforas, figuras de linguagem verbo-visuais. E essa aqui, que é maravilhosa. Às vezes precisamos de um tempo em silêncio. E aí ele está embaixo de uma chuva de onomatopeias. E não vou contar, acontecem algumas coisinhas. Aí no final tem também o Para Saber Mais, tem a notinha dos asteriscos que apareceram nas imagens lá atrás. E assim você é convidada a ouvir sons pelo mundo, sons de ruídos de um mercado público, por exemplo, os sons e vozes de uma floresta, a música de um disco de vinil, enfim. E tudo nessa linguagem muito complexa também, visual, né? Cheia de detalhes, que permite que leitores, né, de fluência ou iniciantes ou mais experientes possam se aproximar, possam ler um pedacinho, possam ler só as imagens, possam ler as legendas e todos os detalhezinhos. Eu mesma demorei para ler tudo desse livro, eu li várias vezes, fui descobrindo detalhes, fui descobrindo coisas. Tem uma página aqui que fala de Libras, e aí tem umas mãozinhas lá, e aí um dia eu tive a curiosidade de desvendar, então tem uma palavra escrita lá com as mãozinhas. Onde você vai fuçando, sai coisa. Quando você acha que não é nada, tem alguma coisa. Então eu acho muito, muito legal esse livro, porque ele tem um pouquinho de tudo. Que é diferente de um livro técnico sobre sons, né? Muito diferente. Acho que uma ideia que eu gosto de passar, e que eu acho que até é uma coisa que a Sandra fala, né? Do como os livros estão num espectro, né? Eu acho que, assim, numa ponta tem um livro didático, na outra ponta tem um livro de poesia sobre a natureza, por exemplo, né? Então, é um livro de não ficção, está falando da natureza, do mundo, da realidade, mas ele é totalmente poético, totalmente aberto à interpretação, oposto de um livro didático que procura restringir, né? Ele não quer deixar aberto, ele quer garantir que você vai entender aquilo daquele jeito, né? E são propósitos diferentes, né? E Aninha, acho que esses dois exemplos que você trouxe mostram muito essa questão
de que um livro de qualidade, né, um livro como esses, não tem um leitor com uma determinada idade, né, porque ele pode ser lido por uma criança e ser apreciado pela criança, mas também pode muito envolver um adulto, né? Sim, ele é interessante, ele não é infantil do ponto de vista, né, assim, apesar da gente dizer que ele acaba entrando nesse universo dos livros para criança, ele é um livro que um adulto pode apreciar muito, pode curtir muito ler esse livro. E aí, de novo, vem aquela ideia que a Teresa Colomer coloca do livro-álbum, que pressupõe essa dupla audiência, né? É um livro que provavelmente um pai lê com uma criança ou um professor com seus alunos. Então, ele tem essa abrangência, né, pela qualidade. São lindos esses livros que você mostrou. Sim, é uma audiência múltipla, né? É. Acho que pessoas com interesses muito diversos podem gostar desse livro, né? Sim. E eu acho que o grande lance é a gente detectar esses livros, né? Ver, eu tenho aqui uma oferta de tipos de livro e um conjunto de crianças, cada uma com interesse diferente, né? Então, ter esses livros no radar, observar, quando você vai fazer uma pesquisa na biblioteca, né? As opções que você tem, enxergar e ver como esses livros não necessariamente eles podem se encaixar de jeitos diferentes, em contextos diferentes, né? Bom, vamos seguir, que tem muito assunto ainda. Como vemos esses livros? Então, aqui é a parte que eu falo um pouquinho da Tem que parte compartilhar visual. de novo, né? Ah, Opa. sim, desculpa, na verdade. Estão vendo? Sim, Então, como esses livros se apresentam? Eles vão usar uma infinidade de recursos, né? Tem desde os livros, recursos visuais, né? Eu digo, recursos de como contar com textos e imagens. Então, tem os livros mais narrativos e ilustrados, né? Os livros álbum mesmo, de não ficção. E tem os livros cheios de recursos como esse que eu acabei de mostrar, no Alto, Baixo, no Sussurro. E são livros que vão, justamente por isso, proporcionar, possibilitar dois tipos. Tem uma autora, que é a Louise Rosenblatt, que fala de dois tipos de leitura, né? A leitura eferente e a leitura estética. E a leitura eferente é aquela que vai buscar informações, que vai buscar dados e coisas muito concretas e palpáveis no texto, e a estética que vai buscar outra coisa, que vai buscar a poesia, que vai buscar a sutileza da linguagem, que vai buscar o que chama para a imaginação. E esses livros vão misturar e vão colocar essas duas possibilidades de leitura, convites para esses dois tipos de leitura, né? De um jeito muito orgânico. Então, tem, por exemplo, tem vários que eu posso mostrar, mas esse aqui me veio. Essa biografia aqui da Lina Bobardi, né? Acho que até o Paulo falou dela na segunda. Ela não tem nenhum tipo de... Aliás, até tem, mais ou menos. Tem. É um livro que tem uma narrativa que corre, que vai contando a vida da Lina, ela vira um personagem assim, com o qual uma criança pode se identificar, então começa com ela muito pequenininha, na infância, como é que era a vida dela, como é que estava a situação, a sociedade, a política, onde ela morava, na Itália, né, onde ela nasceu, os sonhos que ela tinha, né, os desejos para o futuro. E no meio disso vai mostrando um pouco da cidade,
de Milão, onde ela nasceu, da arquitetura, do contexto sociopolítico, a ascensão do fascismo. Depois vem a Segunda Guerra. E são ilustrações com um textinho muito curtinho, muito simples. E em determinado momento ela cresce, ela vira arquiteta, então tinha condição, fala também da condição da mulher, que algumas profissões eram proibidas para mulheres ou eram mal vistas, e a Lina enfrentou isso tudo. Aqui tem ela na escola de arquitetura, só ela de mulher, numa sala de aula cinza, ela colorida. E Lina tem outros interesses e é muito corajosa. Essa página aqui que mostra um pouco né, esses letreiros e logotipos da época lá na cidade de Milão. Então, é um pouco um livro que fala da história do design também, da história da arquitetura. Fala de outros arquitetos. Aí vem a guerra, depois que é quando ela vem para o Brasil. Fala de vários nomes da arquitetura aqui, europeia, enfim. Mas não é, apesar de... Aqui eu vou mostrar. Tem um mapinha aqui, né? Tem um quadro aqui que mostra cadeiras icônicas da história do design, mas não é um livro baseado em esquemas, né? Em gráficos, em coisas gráficas, geométricas. Tem muitos desenhos de projeto, releituras interpretações dos desenhos de projeto dela, né, dos esboços dela, os croquis, do MASP, esse aqui do Sesc Pompeia. Enfim, é um livro totalmente narrativo e com um poder, que dá um poder muito grande para as imagens narrativas e figurativas, né, não tanto para as imagens esquemáticas. E aí eu acho que uma coisa que eu gosto dessa citação aqui, que é de um ilustrador que faz livros de infográficos. Tem que voltar a colocar o PowerPoint. Ai, ainda bem que você sempre me avisa. Cadê? Vou mostrar o livro dele. Não sei se é exatamente esse, mas é um outro livro dessa coleção aqui. Saiu no Brasil pela Move Palavras. Eu tenho esse em inglês, mas ele saiu no Brasil pela Move Palavras. É uma coleçãozinha, são 3 livros. Tem esse aqui sobre mundo animal, tem um que é do corpo humano e tem um que é dos astros. E ele é inteirinho de infográficos, de números, de gráficos, curiosidades, barras, pizzas, linhas, cortes. É uma miscelânea de tipos de representação esquemáticas. Pranchas, né, comparativas, né? É um livro de visualização da informação. E aí esse ilustrador, ele fala assim: nós nos ensinamos a ver. Minha crença é que somos atraídos por imagens muito antes de aprendermos a ler. E quando chegamos à escola, nossa linguagem visual é muito apurada. Então, sinto que posso ser mais experimental com um público mais jovem. O que é engraçado, né? Porque às vezes a gente poderia ter a sensação de que não, vamos deixar as coisas mais simples porque as crianças não vão entender ou não vão se interessar. E aqui ele acha o contrário. Eu também acho. E eu gosto de abrir essa parte com isso, porque esses livros têm muitos recursos à disposição, eles podem ir por um caminho mais simples, por um caminho mais complexo, mas eu acho que essa também é uma diferença em relação ao livro literário, livro ficcional, né? O livro-álbum clássico, assim, é que você não vai ter um gráfico no meio do livro-álbum, né? Você não vai ter uma linha do tempo, a menos que seja para brincar com isso também, acontece muito, para fazer uma paródia, né?
para tirar um sarro mesmo. E aí eu gosto muito desse trecho do Rodari, do livro do Gramática da Fantasia dele. Ele fala assim: a criança quer assenhorar-se do meio, é isso. Lê os quadrinhos para aprender a ler os quadrinhos, para aprender suas regras e convenções. Aprecia o trabalho da própria imaginação, mais até que as aventuras dos personagens. Brinca com a própria mente, mas não com a história. Não que as coisas sejam tão peremptoriamente distintas, mas vale a pena distingui-las se a distinção nos ajudar a não menosprezar a criança. Eu vou parar aqui, porque o que me interessa é o comecinho, que é quando ele fala que a criança gosta de aprender os mecanismos da representação. Ela gosta de brincar com, né, no caso, os quadrinhos são um exemplo, né? Eles têm um modo de funcionamento, né? Você sabe que a história está acontecendo num quadro, que no outro é continuação. Se não continuou, é porque tem alguma coisa aconteceu de um quadro para o outro. Será que o tempo pulou? Né? O que eles falam vai estar no balão, se está fora é outra coisa. Você pode brincar colocando um personagem na lateral, né, na margem. E aí, né? Ele está fora do mundo, ele está em outra dimensão, o que está acontecendo? Então, o que ele fala aqui é que a criança gosta disso, de desmontar. E eu adoro essa ideia, eu sempre falo isso. Para mim, o livro é um brinquedo que eu vou desmontar. Assim como a criança desmonta o quadrinho, o carrinho, a boneca, acho que a nossa brincadeira aqui é desmontar os livros e ver como é que eles funcionam, né? Que tinha um grupo de pessoas lá atrás pensando em como fazer esse brinquedo funcionar e o que elas estavam pensando, né? O que elas estavam querendo dizer para a gente, né? O autor, o ilustrador, o designer, o editor, o revisor técnico, a pessoa, a pedagoga que olhou para aquele livro. Então, às vezes esses livros têm um monte de gente por trás pensando, e quanto mais ele passar de uma mão para outra, eu acho que melhor ele vai ficando. Às vezes esses livros são muito caros de se fazer também, por conta disso. Mas, enfim, é que essa ideia do livro como também tem uma expressão que a gente usa, o Marcos também, que é um parceiro meu em alguns cursos, que é esses livros são playground semióticos. Eles são cheios de coisinhas e de truques para a gente desvendar. Aí a gente viu, né, essa imagem, e aí eu trouxe algumas outras para a gente observar como dá para reimaginar, reinterpretar uma mesma coisa com visões diferentes, né? Esse é do outro livro dessa série aqui, que é o do Corpo Humano. E esse que é o meu preferido é desse livro aqui, do Lá em Casa Somos, que nada mais é do que um livro de contar, né? Um numerário, que são aqueles livros que vão sendo organizados por números, só que ele tem uma proposta diferente, que é contar coisas em casa, e aí com isso ele vai também contando quem são as pessoas que vivem naquela casa, você se identifica ou não, você dá risada, você começa a querer contar a sua própria casa. Já não é um livro super recente, é de... não sei, não vou achar agora. E aí ele termina com esse infográfico aqui, também totalmente estilizado, totalmente traduzido, né, para a linguagem visual do livro, um desenho anatômico, uma representação clássica dentro das ciências, para essa linguagem lúdica, divertida
uma boca, um nariz, 2 narinas, 150 mil cabelos, 2 orelhas, 2 mamilos. O coração pesa cerca de 250 gramas, 206 ossos. E é uma coisa que as crianças adoram também, né? Contar, procurar coisas, o que contar, né? Descobrir detalhes. E aí também a reinterpretação de esquemas mais complexos. Esse é desse livro aqui, Impossível, que é da artista portuguesa Catarina Sobral, que tem também muitos livros, álbum publicados, tem vários no Brasil, muito premiados. E ela fez esse livro aqui, foi lançado original em 2018, se eu não me engano. Foi o primeiro livro não ficcional dela. Quando eu vi que ela publicou, que ela postou que ia publicar esse livro, eu fiquei muito animada. Aí eu fiz uma entrevista com ela. Quem quiser tá disponível no Caderno Emília, número 4. Porque ele tem uma história curiosa, né? Vou contar rapidinho. Ela leu um livro de astrofísica, um livro adulto, né? Que chama Astrofísica para Apressados, que é de um divulgador que chama Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico estadunidense famoso. Ele apresenta aquela série Cosmos, que está na Netflix agora, assim, recentemente, não é super lançamento, que é um remake da série Cosmos antiga, dos anos 70, eu acho, que era do Carl Sagan. E ela se encantou pelo livro, ficou muito instigada e decidiu que queria fazer um livro sobre essa ideia do impossível, que é essa ideia de que todas as coisas nasceram da mesma coisa, do mesmo conjunto de partículas, que um dia ficaram tão apertadas, tão comprimidas que explodiram e deram origem a todo o universo, todos os planetas e ao que a gente é hoje. Então ela conseguiu sintetizar, né, essa ideia, aquela ideia do pó de estrelas, e montou um livro em cima disso para crianças pequenas, né? Ele vai falar justamente das partículas, as partículas com olhos. E a história curiosa é que primeiro ela fez uma peça de teatro, que era uma peça de teatro de animação. Tinha uma atriz, ela escreveu o texto, a atriz interagia com os desenhos da Catarina, ela ficava animando os textos numa mesa de luz ao vivo, projetava, e a atriz interagia com os desenhos, e depois disso é que ela fez o livro. Então teve todo um trabalho de adaptar as cores, a linguagem, a poética visual da peça para o livro, com mais cores, com outros recursos, com outro tempo, né? Com outra profundidade. Não tem fim, a peça de teatro tinha um tempo determinado, tinha som. Então, foi bem interessante ter essa conversa com ela para entender esse processo. E aí, aqui ela brinca, ela tem muito humor, né, nos livros dela, com essa reinterpretação do que é uma linha do tempo, do que é um mapa, do que é uma árvore genealógica, que ela vai trazendo ao longo da narrativa. Você precisa virar o livro para ler os textos. Aqui essa linha do tempo também, que você vira para ler. Aí tem o que eu mais gosto do livro, que eu sempre falo, que é ela inventou uma medida de tempo, né? Ela fala assim, passou 1 milionésimo de segundo desde que as partículas começaram a afastar-se, depois do Big Bang, né? Como 1 segundo é o tempo que demoramos a dizer a palavra crocodilo, 1 milionésimo de segundo é um tempo 1 milhão de vezes menor.
Então, é um recurso que ela inventou, que é muito divertido e que é muito próximo das crianças. Você quer saber quanto tem em um segundo? Fala a palavra crocodilo. E é uma palavra engraçada, sonora. E assim ela vai contando. A linha do tempo se repete em algumas páginas. E tudo isso para chegar aqui para contar que essa forma de representação que busca mostrar para a gente como a dimensão de tempo que existe, né, entre a explosão do Big Bang até os dias de hoje, né, em um ano. Se o universo tivesse um ano, os seres humanos surgiriam nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Então, para a gente ter essa dimensão do quanto a gente está aqui há muito pouquinho tempo. E essa forma de representação foi inventada foi inventada pelo Carl Sagan, aparecia nessa série de televisão. E depois foi muito usada, reinterpretada. E a Catarina trouxe para o livro. Não é uma coisa que ela inventou, nem, né, tá muito por aí. Mas eu acho legal como ela brincou com isso e como ela incluiu isso dentro da linguagem dela, e o que ela foi destacando aqui também, para dizer, né, das coisas que aconteceram ao longo dos meses, nessa correspondência. Aqui uma outra linha do tempo. Eu sou designer e fui infografista por 8 anos, então o meu olhar vai muito para essas coisas, né? Para gráficos e tabelas e coisas assim. E o glossário, que também é algo que aparece muito como um paratexto nos livros informativos. Uso a brincadeira das guardas, que é uma coisa que a gente fala bastante também nos livros álbum de recurso narrativo. Aqui ela também usa isso. Começa de um jeito, termina de outro. É o mesmo, mas não é o mesmo. Enfim, deixa eu ver. Aqui algumas imagens. Compartilhar. Algumas imagens. Depois a gente vai para esse livro, que é o História da Terra Sem Palavras, do Gilles Eduard e da Maria Guimarães, que é um livro bem informativo mesmo, né? Ele funciona como um dicionário, né? Ele vai apresentando seres vivos divididos pelas eras geológicas. Então, ele tem índice também. Só que ele tem aqui uma introdução que mostra a formação do planeta Terra. E aí ele tem uma organização interessante que é essa sequência, com uma página dupla com uma imagem de impacto que reproduz, né, o que era um cenário, né, imagina o que seria um cenário natural naquela era. Isso é bem curioso dos livros de ciências, de história natural, né, que são imagens muito inventadas no sentido assim, imaginadas mesmo, porque ninguém viu esse cenário, ninguém sabe como eram as cores. O que se tem são dados de fósseis, são, né, cálculos e aproximações, e aí uma representação vai sendo feita em cima da outra, né? Então, você cria o seu desenho a partir de um outro desenho. Então, o Gilles, eu acompanhei um pouco esse processo, porque eu participei da parte dos infográficos. Então, ele fez uma pesquisa extensa, ele ficou 3 anos fazendo esse livro. Eu participei do último ano. E aí também é legal para a gente ver como a representação tem subjetividade, né?
Então, por mais que ele esteja olhando para desenhos científicos, tem a interpretação dele, tem as cores que ele coloca, tem as escolhas que ele faz de composição para montar esse cenário. Tem, por exemplo, num cenário como esse, que os animais têm expressividade, né? Ele pode exagerar um pouquinho nos olhos para ficar um pouquinho cartoon, né? Ele faz esses truques e com isso o desenho ganha vida, você se identifica. E aí eu comecei a falar da organização dele, que tem essa grande imagem, depois os animais são destacados, separados, com o nome, com o tamanho, e depois vem os verbetes, com uma linha do tempo que vai correndo ao longo do livro. Então, também isso é pensado para falar com leitores de faixas etárias diferentes. A criança muito pequena que vai ficar horas olhando para esse desenho, procurando coisas, depois a que vai fazer a correspondência entre o que aparece aqui e o que está aqui, como que chama, que tamanho que tem, quantos centímetros, quantos metros, e depois vai saber o que é aquele bicho, o que ele fazia, o que ele comia, o que tem de curioso sobre ele. E quem quiser saber ainda mais, no final tem uma linha do tempo super detalhada. E o glossário, ainda por cima no final. Tem uma pergunta aqui. Ana Paula, você começou a live dizendo que o acesso a esses livros é um tanto limitado. Eu conheci a maioria deles apenas nas aulas da pós-graduação com você, e agora estou completamente apaixonada. Que legal. Por quais razões você acha que isso acontece? Eu não sei se o acesso é limitado. Eu acho que a gente fala pouco deles. Eu acho que eles estão aí, tem uma produção grande, porque as crianças gostam, então esses livros vendem, né? Tem os livros de dinossauros, que são um sucesso de mercado. Livros... Antigamente tinha livros de carros, livros de mapas, né? Também teve um boom de livros de mapas. Mas eu acho que a gente olha pouco para eles tentando entender as especificidades deles, né? Acho que a gente fala muito dos livros literários, dos outros gêneros, mas não deles, tentando entender o que eles têm de especial, como é que eles contam, como é que eles podem ser explorados, quais são as fraquezas, o que ele tem de bom, de ruim, né? Acho que é mais nesse sentido. Eu acho, né, Aninha, que também tem acho que tem uma representação de que livro para crianças são contos, são narrativas. Acho que a gente sabe pouco ainda, acho que assim, é menos comum as pessoas conhecerem mesmo esses livros, como você está colocando, né? E eu fico pensando, vendo você apresentar todos esses livros, da importância da oferta dessa diversidade para as crianças, porque às vezes tem criança, assim como adulto, né? Ele gosta mais de um gênero, ele se encanta mais por ler e as crianças só vão descobrir se elas tiverem essa diversidade de acesso. E eu acho que, sim, a característica desses livros que você apresenta, assim, eu acho que existem muitos livros literários ou ficcionais que também permitem essa ida e volta na mesma história, mas a impressão que eu tenho nesses exemplos que você trouxe é que ele convoca mesmo o leitor para esse retorno, muitas vezes, assim, você não precisa ler ele inteiro, às vezes você pode deixar ali na mesa, perto do sofá, uma hora você abre, vê uma parte, daqui a pouco você vê outra, tem um comportamento leitor diferente, né? E acho que essa possibilidade das crianças vivenciarem essas diferenças é muito importante. Sim, eles são pensados para isso, né? Muitos são pensados como livros de consulta, que você não precisa ler de cabo a rabo, né? Uhum.
e que ainda assim você pode ler em conjunto também, né? Duas crianças, uma criança e um adulto. Então, são muitas formas de entrada e muitos comportamentos possíveis e muitas formas de entrada nos textos também, né? Às vezes os textos eles são recortadinhos, você pode ler um e não precisa ler na sequência o outro. Sim, isso é muito legal. E acho que essa ideia, eu acho que também tem um pouco, talvez, aí precisa fazer um estudo sobre isso, sério. Talvez seja uma coisa histórica, assim, também, né? De como a arte foi tentando ficar autônoma, né? Então, eu não quero me parecer com um livro didático. Eu posso ser um livro de arte só literário, só não diminuindo, mas um livro literário e ponto, né? Eu não preciso ensinar nada, eu não quero ensinar nada, eu quero o prazer de ler, o prazer de fantasiar, de imaginar. Então, a gente buscou tanto essa autonomia que daí a gente foi se afastando, esquecendo, não queria olhar para esse tipo de livro, porque ele lembrava alguma coisa que não era legal, né? Só que aí, não sei como, alguém resolveram, alguns artistas resolveram misturar tudo. E eu acho que daí a internet teve um papel forte, né? Porque todas as informações estão na internet. Então, para que tem livro informativo, né? Então, aí os livros começaram a ter que mudar. Ao mesmo tempo, os álbuns também estavam lá bombando, aquelas coisas lindas acontecendo. Aí, óbvio, esses livros incorporaram. Então, eles podem agora usufruir de todos os recursos, né? Eles podem trazer recursos do livro didático, eles podem trazer recursos da narrativa do livro-álbum e fazer esse mix. Então, é um campo muito fértil para experimentação e para a gente de oportunidade de fruição, né? Eu acho que isso também é um tema interessante para entender. Então, falamos um pouquinho desse. E aí, aqui no final, eu coloquei um pouco para a gente ter esse panorama, não vai ser como o do Paulo, mas dos dois prêmios conhecidos que têm categorias de livro informativo, né? O prêmio da Feira do Livro de Bolonha e no Brasil da FNLIGE. A Feira de Bolonha tem essa categoria desde 94, então, né, esses livros estão sendo premiados desde 94, mas a gente não está olhando muito para eles desde essa época, né? Isso só reforça, né, o que a gente estava conversando. E aí tem as biografias, são também um fenômeno, como o Paulo falou, né? Tem muitas biografias também nos livros infantis nos últimos anos. Essa é a história da Marie Curie, que era aquela cientista química, física, que ganhou 2 prêmios Nobel. A carinha dele é um pouco triste, um pouco taciturno, mas é um livro muito bonito. Ele conta a história dela de um jeito muito sensível, as ilustrações são belíssimas. Essa aqui é muito bonita, essa página dupla. Esse a gente já tem publicado no Brasil, Ana? Tem. Essa minha edição aqui é brasileira, é da SM. Ah, tá. É um livro italiano. E no final tem uma parte interessante que são as notas da ilustradora, que é uma coisa que também a gente nunca vê. E aí ela vai contando como é que ela pensou cada prancha, cada ilustração, que pesquisa que ela fez, por que ela representou daquele jeito. Aí ela conta, a mãe dela tinha tal doença, por isso que ela estava assim, essa cena. Essa composição aqui tem a ver com um tipo de pintura religiosa da arte russa desse período, porque ela era polonesa, né, da arte ali
do leste europeu. Então, ela vai trazendo um pouco da pesquisa que ela fez para compor, para criar as imagens, e é muito legal, porque você vai vendo de um outro jeito também, né? Você faz aquela primeira leitura e depois você vai entendendo, conhecendo mais. Aqui eu vou falar mais rapidinho. Esses outros 4 aqui são, o da Marie Curie foi premiado, esses outros 4 são menções honrosas. De novo, não está compartilhando, Ana. Tá. Esses outros 4 aqui são menções honrosas, esse aqui foi que ganhou o prêmio. Aí, esse livro, eu achei ele baratinho e comprei, por sorte, e ele é bem interessante. Quando eu vi, eu fiquei bem curiosa, apesar dele ter uma capa assim que parece um livro de gatinho, né? Não, você não dá muito para ele, mas ele é legal porque ele é sobre mapas. E ele traz para crianças bem pequenas, né? E ele traz vários tipos de mapas. Começa assim: toda noite Sam põe a sua família na cama. Então já começa que a personagem principal é a gatinha. E aí ele mostra, ela vai dormir, as humanas dela vão dormir e ela vai passear. Ela sai e vai brincar em volta da casa. Aí ela sobe, vai para lá, vai para cá. E aí começa a mapear o trajeto da gatinha. Então aqui era a casa dela, daí ela foi aqui para essa árvore, depois ela foi para cá. Tem escala, tem Rosa dos Ventos. E ela vai passando por vários tipos de mapa, entre aspas, né? Que são essas representações que a gente tem falado ao longo da conversa. Um corte anatômico da gatinha, um mapa do metrô, porque daí ela vai parar lá perto de uma estação de metrô. Deixa eu descompartilhar. Ana, esse é um daqueles que a gente fica na dúvida o lugar dele, né? Porque, assim, ele parte de uma narrativa ficcional, né? E aí ele vai trazer esses outros dados que são não ficcionais, né? Sim. Então, aí é aquela questão. Os livros não ficcionais têm ficção, né? Uhum. Assim, claramente tem. E aí eu me pergunto, mas será que o principal aqui é a história da gatinha? É uma Uhum. Eu acho que não, eu acho que é mostrar mesmo, né? A narrativa, para mim, parece um condutor, uma desculpa para trazer essas outras coisas. É uma narrativa interessante, tem um desfecho bonito, mas me parece muito mais uma vontade de falar dessas outras coisas. O que, às vezes, é bem problemático. Tem muitos livros que trazem né, que querem falar de outras coisas e se disfarçam Sim. de literários, e aí por questões mercadológicas, né, fazem desse jeito. Então, às vezes é bem complicado. Nesse caso, eu acho que foi bem sucedido. Sim. Mas não é sempre que dá um resultado potente, né? É um truque muito velho esse, do disfarce. E que não precisa, né? Isso que eu acho mais triste. Você pode assumir que você quer falar disso e fale disso com todos os recursos disponíveis. É muito legal, né? Ter um livro que fala do que quer falar e assume, vai fundo e traz pesquisa. Então, não tem porquê. Isso que você fala me faz lembrar uma fala do Chambers, que ele fala da ética do autor, né? Ele fala que tem que ter uma ética do leitor, para o leitor dar de tudo para conseguir, acho que fazendo aquela relação que você fez do brinquedo, de desmontar o brinquedo, mas que também precisa dessa ética do autor, né? Do autor realmente
colocar tudo ali e ter uma concepção de leitor inteligente e não subestimar, né? Isso, porque no fim a questão é essa, é subestimar e ter uma justificativa que talvez, né, porque não precise, ou precisa, mas aí não é o leitor, não é o leitor em primeiro lugar, são Sim, outras, são outros interesses, né? são outros interesses. Eu acho que eu vou passar, não vou falar de todos aqui, até porque eu não tenho todos. Mas vai falar. Esse aqui é o Plásticos Marítimos, que é já um livro mais juvenil, que é de uma bióloga e artista que faz coletas em praias, lá em Portugal, também é português, de resíduos de plástico na praia, e ela coleciona e reorganiza. Ela faz grandes instalações com esses plásticos, fotografa, ela tem uma conta no Instagram. E ela criou essa espécie, porque que chama plásticos marítimos. Segundo ela, tem mais plástico no mar do que seres vivos. Então, talvez ela já esteja virando uma espécie invasora. E aí ele já é, apesar de ser muito ilustrado, com umas ilustrações muito bonitas, ele é bem assim, ele fala da parte química do plástico, ele fala de por que é importante adotar outros hábitos, como fazer uma coleta. Ele é bem informativo, assim. Tem a importância dos oceanos, e ele vai tem vários esqueminhas também, onde anda o plástico, no final, gráficos, tem algumas fotos da autora, aqui das coisas que ela faz com plástico. No final tem o que podemos fazer. Então, aquela coisa que eu falei de engajar, persuadir, né? Mudanças de comportamento, como fazer, dicas de consumo mesmo, um quadro, alternativas ao plástico. É muito bacana e é muito um livro de projeto, assim, me parece. Eu que estou do outro lado, não estou ali com as crianças, mas me parece que para crianças maiores, né? Para jovens, adolescentes. Precisamos criar uma rede, pôr a economia a caminhar num círculo. E ainda no final, quer saber mais sobre o plástico. E aí tem ABC da vida plastificada, e aí tem umas brincadeiras, uma tabelinha. Faz o diagnóstico, olha a sua volta. Do que é feito o chão onde você pisa, as paredes da sua escola, a cadeira onde você senta, suas roupas. É plástico, sim ou não? E aí você vai completando. A Bia, professora de leituras lá do colégio, está aqui adorando esse livro e ela falou: Nossa, tem tudo a ver com o Brasil e nossa imensa costa. Super bacana apresentar esse livro, né? Ah, então que bom que eu não deixei de falar dele. Tem a história do plástico aqui também. E eu estava vendo, apesar dele ser editado em Portugal, ele está acessível aqui, né, Ana? Eu vi que acho que dá para comprar por aqui também, em algumas Sim, livrarias que importam. ele esgotou muito rápido e aí fizeram uma segunda tiragem, então acho que agora tá mais. Tem uma parte de física A aqui. Júlia, que é nossa professora e sua ex-aluna, ela está dizendo que esse livro virou o queridinho dela e que tem tudo a ver com o projeto do quarto ano. Ah, Júlia é professora do Santa. É, Tá. Sim, a Júlia contou dos projetos com biografias e tal. Ah, que legal. Oi, Júlia. E então vamos, para a gente conseguir falar de tudo. E aqui eu trago mais também como um panorama, porque eu não tenho nenhum desses livros ainda, infelizmente.
Mas esse livro aqui, One of a Kind, é um livro em inglês, de infográficos. Ele tem uma cara toda retrô, assim, mas ele é todo de visualização da informação, assim. Esse segundo aqui, que é da Polônia, eu deixei uma colinha aqui. Opa, A gente não está vendo, compartilhar. hein, Aninha? Desculpa, gente. A hora que acabar o tempo, eu vou lembrar de compartilhar. Então, esse primeiro aqui, que tem essa carinha meio retrozinho assim, ele é todo de infográficos. Esse outro aqui, que é polonês, Como Capturar os Polos da Terra. Peraí que... Não tô conseguindo ler. Enfim, é um livro... Tarja, né, em cima, aqui, Como Capturar os Polos da Terra em Humano, que é a história de um cientista que fez a primeira viagem em volta da Terra, passando pelos 2 polos no mesmo ano, assim, na mesma viagem, né? E que fez o levantamento de um monte de coisas e tal. E aí traz a biografia dele, traz a história da viagem, traz as dificuldades, a parte emocional, afetiva dele, e coloca o cientista nesse lugar humano, né? A pessoa que é como a gente, né? Como é que a gente sabe das coisas? Porque tem alguém real, de carne e osso, que foi lá e passou por um monte de dificuldade e fez e pensou assim, assado. Então, torna a coisa mais palpável e próxima e humana. Essa também é uma tendência de livros mais recentes. Depois, esse livro Paisagens Perdidas da Terra, que é um livro de história natural, meio como esse aqui, né, com grandes desenhos de fósseis e de animais extintos e paisagens que já desapareceram, só que ele é todo cheio de abinhas, de coisas que você descobre, assim, parece ser bem bacana, bem bonito. Esse coreano é sobre o arroz, e aí aquela pegada também de escolher um objeto, um tema e falar dele de vários jeitos. E esse aqui, português, que é sobre tipografia, então a história das letras, histórias da representação da linguagem, história do design, né, história das artes visuais. Esse também, eu acho que esse saiu no Brasil, não tenho certeza. Eu acho que eu já vi alguma coisa. E esses da FNLIG ainda não saiu o prêmio, saiu o selo. E foi bem recente. Eu também não tenho ainda esses. Na categoria de informativo, o livro do Eduardo Bueno, né, o historiador influencer, que fez esse dicionário da independência. Depois, o Dragão do Mar, com ilustrações do texto da Sônia Rosa, ilustrações da Anabela Lopes, que é sobre esse personagem da revolta como é que chama? Lá no Ceará, que é uma personagem conhecido. O Passarinhos da Mata Atlântica, da Cristina Santos, que é uma bióloga ilustradora que tem vários livros publicados, vários livros autopublicados também, sobre animais e plantas. Tem vários temas dentro assim, da biologia. O Valentes, que é uma sequência daquele outro livro Extraordinárias, que fala de mulheres da história, e esse aqui fala de pessoas refugiadas, da mesa dupla, Ariane Carrara e a Duda Porto de Souza. Acho que as ilustrações também. E depois, na categoria Tradução e Adaptação de Informativo, aí tem esses vários livros aqui, aí esses eu já tenho alguns, a gente falou do Lina, né?
Acho que daqui eu não conheço A Ciência dos Alimentos, essa biografia da Angela Davis, esse da Greta Thunberg. Mas tem mais uma biografia da Frida Kahlo, que é a Frida Kahlo criança, mostra a casa dela, os animais, é uma Frida mais adocicada, assim, não é aquela Frida artista, engajada, ativista, feminista, é uma Frida assim mais fofinha. Depois essa série aqui, Matemática até na Sopa, eu tenho o Química até na Sopa. E eu tenho ele em espanhol, que é a edição original. Esses livros são de uma editora chamada Yamique, que é argentina, que só faz livro informativo, tem uns livros bem interessantes, e aí a Companhia das Letrinhas está publicando. Tem o Ecologia até na Sopa, não sei se tem física, mas são vários temas, e é sempre com esse nome, porque é mais ou menos uma narrativa moldura, assim, né? Uma narrativa que tem uma estrutura que se repete, é uma criança que vai para a casa do tio passar o dia, e conforme as horas vão passando, aqui acho que é uma menina e a tia, e aí vai, em cada livro é de um jeito. E aí, conforme as horas do dia vão passando, coisas vão acontecendo e vai falando de química, elas cozinham, aí elas tomam banho, aí é a química do shampoo, sei lá, e elas vão conversando e vão contando. Tem o Prisioneiros da Geografia, que é um livro de mapas, muito legal. Ele também nasceu ele nasceu de um livro adulto, né, de um jornalista, Tim Marshall, que viajou durante muitos anos, ele era da BBC, da National Geographic, ele cobria guerras, e aí ele escreveu um livro, A História Contada em 12 Mapas, não, Nosso Mundo Explicado em 12 Mapas. Esse era o livro adulto. E aí fez tanto sucesso, ele recebeu tantas cartas de jovens que resolveram cursar geografia ou história ou relações internacionais por conta do livro, que ele resolveu fazer uma adaptação. E aí é esse livro que é bem, bem ilustrado. Nosso tempo acabou. Cheio de mapas e que fala de geopolítica. E é até bem cheio de informação. Mas eu não queria atrasar passar do nosso tempo, então acho que eu vou... Faltaria muito, Ana, porque a gente pode depois disponibilizar para as pessoas os títulos, enfim, se você permitir. Claro, sim. Olha, eu ia terminar, ia falar desse Todas as Pessoas Contam e pronto. Então não era tanto assim. Não. Tá, olha, super bem planejado no tempo. Assim, as minhas pilhas aqui estão sobrando. Teria muito mais para mostrar, além dos slides. Acredito. Mas aí a gente faz um outro momento, para ninguém Com ficar certeza. cansado. Muito bom. Super obrigada, Aninha. Eu anotei aqui, provavelmente a gente depois possa aumentar aí a lista com outras dicas suas, mas você tinha mandado uma lista antes, a gente já adquiriu vários dos livros, já estão disponíveis lá na biblioteca, mas acho que é essa tarefa mesmo da gente ficar atento e ir compondo esse acervo e oferecendo para as crianças, né? Acho que essa outra forma de livros que também super aguçam aí a vontade de ler, porque ser bom leitor não precisa ser só leitor literário, né? Pode ser também um bom leitor de outros tipos de textos. Sim, Super obrigada, Aninha. sim, cada vez mais, né?
Ana, estou aqui pensando, enquanto eu te ouvia, fiquei pensando na produção nacional, fiquei pensando no quanto uma leitura como a que você nos convida a fazer exige um olhar para. E é isso que a gente tem aprendido nestas. Com a equipe da biblioteca, com as professoras que estudam de forma mais aprofundada. Que bonito ver alunas aqui, alunas professoras, mas eu também fiquei pensando sobre o quanto, para ver tudo isso, a gente precisa de gente com objetos de estudo muito variados. E aí eu fiquei lembrando do seu currículo no começo e pensando que valioso, né? A educação poder contar com um olhar para além daquilo que compõe o que a gente mais conhece. Não adianta, uma escola é feita por especialistas, mas todos docentes, e ela é feita por muitos pedagogos, professores, e esse campo que se amplia com alguém que vai para a área do design, a área da pesquisa, do lugar da ilustração, da FAO. Eu fiquei ouvindo e pensando que coisa bonita esse território que se amplia. Então, quero, na condição de pedagoga, te agradecer, né, por oferecer o seu campo de pesquisa. Eu sei que não é exclusivamente para a escola, mas para algo tão importante para a vida da escola e da formação literária, ficcional ou não ficcional. Muito obrigada, viu? Ah, obrigada, Obrigada. obrigada a você. Porque também o design é um campo multidisciplinar mesmo, por excelência, né? Então eu acho que a gente sempre vai contribuir tentando amarrar esses olhares, né? E trocar com a educação é maravilhoso, porque aí é gente que também está com essa curiosidade por tudo, assim, né? Tem esse olhar que eu acho que bate muito, muito É isso complementar. que eu achei bonito, eu achei muito bonito. Eu pensei, olha lá como a gente precisa mesmo de rede, né? De rede. E talvez a educação tenha que forçar ainda mais essa concepção de modos de ver para poder aprender sobre essa riqueza que os focos e os objetos de pesquisa vão dando para a vida, né? Para a vida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Ana. gente. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite e até uma próxima. Tá, gente, boa noite. Obrigada. Boa Obrigada, noite. obrigada, Rogério, equipe do TI. Muito obrigada, Sandra, Ana e todos.